A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos jovens, professores, pela graça de Deus, estamos juntos em mais uma EBD Online. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Lição de número 5, né? Estamos conversando acerca de Daniel, né? A lição de jovem, terceiro trimestre, na cova dos leões, o exemplo de fé, coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Muito bem, a lição de número 5, a revelação de Deus confronta o secularismo, né? O texto principal está em Daniel, capítulo 12, verso de número 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Muito bem, o sonho revelado a Daniel mostra um mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Temática muito importante, temos aqui uma orientação pedagógica, onde divide aí o sonho de Daniel, a estátua, né? Aí na parte de cabeça de ouro, prata, bronze, ferro e barro, etc. Muito bom. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, deu tanto a descrição como também trouxe o projeto, o plano de Deus para o governo mundiais. Então, nesse estudo, a gente vai ter a compreensão, né, com a atitude de Daniel diante de uma situação onde estava ali, o rei se perturbou muito porque ele, no seu sonho, ele esqueceu, né? E aí o rei mandou chamar os magos e todo mundo que trabalhava com interpretação naquela época e queria saber do sonho, da sua interpretação. Mas esse sonho perturbador do rei, como diz o primeiro ponto, e além de ser perturbador, foi um sonho esquecido, né? Daniel capítulo 2, verso do 1 ao 5. E sabemos que aí é a primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou seus companheiros em perigo. E quando o rei sonha que não encontra ninguém para identificar o que ele sonhou, porque os magos, as pessoas que tinham habilidade nessa área, disse: rei, você me conta o sonho e nós esclarecemos. Nós estaremos aqui, nós podemos trazer uma interpretação baseada nos conhecimentos, os caldeus e outros. Porém, o rei tinha esquecido, né? Então, houve agora uma pressão do rei para poder a interpretação do seu sonho. O rei ficou profundamente angustiado. Ele convoca todo mundo e determina, né? E especialista da área do conhecimento, da ciência da época, que nesses dias eles davam previsões políticas, trazia orientação para o rei, mas ele se limitava a interpretar aquilo que ele ouvia. Era difícil para ele agora. E tanto é que a narrativa de Daniel 2:7, ele fala: conta-nos o sonho e daremos a sua interpretação. Só que o rei esqueceu o sonho. Embora fosse peritos em diversas áreas do conhecimento, possuía uma visão eminentemente naturalista, precisava de dados compreensíveis à mente humana, para que pudesse interpretar o sonho. Apesar de conhecer a disciplina, desenvolver a questão de interpretação, eles precisavam disso. Mas ninguém pôde, né? E ninguém conseguia saber do sonho do rei que ele tinha esquecido. E aí Daniel é chamado, inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordem para executar todos os sábios do seu reino. Ele se perturba porque ele quer que os sábios do reino lembrem do que ele esqueceu, né? E aí Daniel capítulo 2, versículo 13,
Daniel e seu companheiro disse assim: rapaz, a gente não vai entrar em pânico não, a gente não vai entrar em desespero não. E o que é que você quer? Eu quero só um tempo para orar, para buscar o Deus do céu. Ele que revela o profundo e os escondidos. Então, o segundo ponto, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, ele tenta compreender melhor o que estava acontecendo. O que estava ali acontecendo no reino. Usando sabedoria e o bom senso ao conversar com Arioque, o oficial, né? Primeiro ele compreende a situação, o contexto, o que é que está se passando. Segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Daniel capítulo 2, verso 16. Eu quero um tempo, rei. Eu sei que existe uma ordem, eu sei que existe uma determinação para eliminar, para matar todos os sábios da Babilônia, mas me dê um tempo. Nessa questão, ele sabia, né? Ele tinha confiança em Deus. Que Deus age de forma que Daniel pede a ele. Além do fato de ter pedido e ter sido aceito pelo rei, Daniel mostra ser uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Daniel não estava querendo ganhar tempo. Daniel estava querendo conversar com o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que revela o profundo e o escondido. E aí, em terceiro lugar, ele compartilha a situação com os seus amigos. Ele entende o problema, ele entra na situação, compreende o contexto, vai ao rei, pede mais um tempo, lhe dado esse tempo. Ele agora compartilha, Daniel capítulo 12, versos 17 e 18. Ele agora chama os amigos para um momento de oração, né? Compartilha aquela dificuldade e agora ele tem um entendimento que a oração, né? E começa agora a pedir a Deus misericórdia para que Deus venha o atender. Mas como diz Tiago capítulo 5, verso 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Perceba, ele entende o cenário, compreende, conversa com Arioque, tenha calma, me permita chegar ao rei. Ele chega ao rei e diz assim: rei, eu preciso de um tempo, né? Entende o cenário, conversa com o rei, pede um tempo, compartilha a dificuldade com os amigos e agora, em quarto lugar, vamos para oração. Vamos falar com quem resolve. Vamos falar com aquele que atende a nossa oração. E com resposta de oração, Deus revela o mistério a Daniel em uma visão durante a noite. Aleluia. E aí, esse jovem Daniel, ele faz, ele entende e Deus revela para ele o que o rei esqueceu. Deus revela. E aí nós podemos destacar uma característica do jovem Daniel, muito importante: gratidão. Ele expressa a sua gratidão, exaltando a soberania e a bondade de Deus. Daniel capítulo 12, verso 20 ao 23. Depois a bondade, ele comunica isso de forma que ele vê os oficiais encarregados. Daniel intercede pela vida dos outros sábios da Babilônia. Você vê no verso de número 24 do capítulo 2. Em seguida, ele se torna-se humilde, porque ele faz questão de enfatizar que há um Deus no céu. Daniel não trouxe os méritos para si. Daniel não colocou o seu nome à disposição como um grande homem que revela, aquele que conhece o segredo do rei. Ele não postou como se fosse alguém que tinha acesso às coisas espirituais, se não fosse a bondade, a graça, a misericórdia do nosso Deus. Isso é humildade. Ele atribui todo o mérito a Deus, a fim que o rei possa compreender que Deus é Deus de Israel,
Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A interpretação e a recompensa, cabeça de ouro puro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, perna de ferro e pés feito de uma mistura de ferro e barro. Subitamente uma pedra aparece sem ajuda de mão humana e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedace completamente. Os irmãos sabem, não vamos entrar no teor. Essa estátua tem um simbolismo de escatologia que faz a narrativa de todos os reinados, né? Desde o início, do meio e o fim. Não vamos entrar no mérito da questão escatológica, até porque nós temos um tempo resumido. E essa lição, ela tem uma grande característica que a gente precisa entender a circunstância do sonho de Nabucodonosor. A gente precisa compreender a conduta de Daniel e fazer assim a contextualização da revelação de Deus em tempo de secularismo. Precisamos compreender essas coisas. E aí a gente já avança para o terceiro e último ponto, a revelação de Deus em tempo secularismo. Ou seja, Deus agora, a infabilidade da palavra de Deus, é um dos ensinamentos do episódio que a palavra de Deus não falha. Estamos diante de uma notável profecia que se cumpriu na história. Uma referência aos impérios que depois veio a suceder um após outro, né? Veio aí o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. Depois temos aí no capítulo 7, o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades históricas desta revelação, conforme depois nós vamos estudar num detalhe. Então, a gente precisa compreender que aqui existe uma revelação sobrenatural, que não está dentro do campo humano, não tem meritocracia humana, não tem alguém que tinha um espírito sábio ou um entendido, um intelecto para entrar na dimensão da revelação de Deus. Ninguém chega à presença de Deus sem as asas da humilhação, sem estar diante de Deus com oração, com súplica e com humildade. Em uma nacionalidade que não negligenciava o sobrenatural, pois tem a certeza de que Deus está agindo no seu próprio mundo criado. Glória a Deus. Deus, Ele opera, Ele revela, Ele traz a palavra dEle em evidência e Ele concede a revelação ao profeta Daniel. E queremos concluirmos essa aula. O mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias. Assim como Ele mostrou a sabedoria e poder na vida de Daniel, Ele ainda hoje demonstra a sua presença e cuidado por meio da sua revelação. Podemos buscar a Deus em oração, meditar em sua palavra e estar atento à sua voz nos nossos corações. Que coisa boa, que lição maravilhosa. Meu caro jovem, meu caro professor de jovem, a revelação de Deus vem confrontar o secularismo. Daniel é um contexto tão distante, um contexto onde predominava as crenças a outros deuses, né? E tinha suas culturas pagãs, mas Daniel se manteve firme, fiel a Deus, sabendo que era Ele que dava a revelação, era Ele que trazia a interpretação, e como diz o texto que podemos observar na leitura bíblica, quando Daniel ele vai dizer a Arioque, né, quando Daniel está conversando com o oficial do rei, me dá um tempo, não está explicitamente na lição, na Bíblia, mas entendo que Daniel disse assim, eu preciso falar com Deus. Olha, Arioque, essa situação não se resolve na esfera humana, isso é espiritual. Eu preciso falar com quem de fato conhece a mente humana, quem de fato conhece o que o rei sonhou, quem de fato conhece o que está por trás, que a psicologia não chega, os homens com toda a tecnologia, com toda a sondagem, não conseguem entrar, não conseguem penetrar naquilo que Deus
conhece, aleluia, Ele revela, Ele é Deus, Ele é ontem, Ele é hoje e sempre será eternamente. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um de nós, possamos ser um Daniel que busque a Deus sabedoria, que compartilhe os momentos difíceis com os amigos em oração, que tenha equilíbrio e sabedoria para pedir tempo, para buscarmos a Deus. E depois do grande feito, da grande mão de Deus sobre a vida de Daniel e a descoberta e a revelação do sonho, ele atribuir toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade seja tributada a Ele, para Ele, e foi Ele que revelou, que deu o entendimento, que abriu as faculdades mentais. Meu caro jovem, que Deus abençoe você e seja um cristão autêntico por onde você passar. Entendamos que o Deus do céu revela o profundo e o escondido. Tenha uma boa aula, que Deus em Cristo abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.